Desculpa, irmãos, aqui eu cheguei de uma correria, hein? Mas tudo bem, tudo certo. Para a nossa meditação nessa tarde, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Na minha Bíblia traz sempre, né? Às vezes traz um tema, né? Na minha Bíblia, Jesus é rejeitado em Nazaré. Mateus 13, dos 53 até os 58. Mateus 13, dos 53 aos 58. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vieram entre nós? Não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém. Amados, esse texto diz que Jesus foi rejeitado na sua própria cidade. Que coisa, não? Às vezes temos problemas, né, nos relacionamentos e dizemos: mas por quê? Né? Eu tenho vivido de uma forma que estou sempre procurando fazer o bem para as pessoas e sempre tenho problemas e sempre estou vivendo em problemas. Jesus, o Filho de Deus, ele foi rejeitado na sua própria terra. Então, este mundo que nós vivemos é um mundo onde a palavra do Senhor nosso Deus, e muitas vezes o nosso comportamento, nós também somos rejeitados. Então, se alguma vez acontecer de você não ser reconhecido na sua casa, de você não ser reconhecido lá no seu trabalho, de você não ser reconhecido na sua família, de você não ser reconhecido no ambiente onde você vive, não se entristeça, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi reconhecido na sua terra, não foi reconhecido no local onde ele nasceu. Se o Filho de Deus não foi reconhecido, imagine nós, seres humanos, que vamos sempre viver, às vezes, né, tristes, chateados, porque não fomos reconhecidos, porque não fomos vistos, porque as pessoas não são agradáveis conosco. Lembre sempre de Jesus quando você se sentir deixado de lado. Lembre sempre de Jesus quando você se sentir sozinho, porque ele também se sentiu sozinho. E ele era o Filho de Deus. Amém? E Jesus estava ali conversando com os discípulos e compartilhando com os discípulos e falando a eles em parábolas. No capítulo 13, eu gostaria que você voltasse lá no início desse capítulo. Conta primeiro a parábola do semeador, né? Conta a parábola do semeador. E Jesus sempre gostava de conversar com as pessoas em parábolas, né? Sempre gostava de conversar com seus discípulos em parábolas. Ele dizia que ele conversava em parábolas exatamente para que alguns entendessem logo na primeira, né? Mas outros não iam entender. E lá no versículo 13, né, ele diz assim: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendam. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam
com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curadas. Então Jesus está se referindo aqui à profecia de Isaías, a um povo de coração duro, pessoas que até vão para ouvir a palavra, até aceitam ouvir a palavra, mas não querem compreender o sentido da palavra, não querem entender os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes, como aconteceu aqui, eles não querem nem mesmo aceitar a Jesus e dizem que Jesus é filho de Belial. Nesse mesmo capítulo, depois ele fala da parábola do grão da parábola do joio, né? Que o semeador saiu para semear, a semente caiu, né, na terra, mas depois veio à noite o maldoso, né, o maligno, o inimigo, e semeou o joio, e ali nasceu o joio junto com o trigo, mas não pôde tirar, porque a raiz do joio é mais forte que a raiz do trigo. Se tirar o joio, arranca o trigo junto, então eles precisam de crescer juntos. E vamos conhecer isso só no final da colheita. Depois ele fala do grão de mostarda, né, que é a menor semente, né? É a menor semente entre as hortaliças, mas ela dá uma árvore grande onde os passarinhos podem se abrigar, né? Depois ele conta a parábola do fermento, que é um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Depois ele fala do uso das parábolas. Depois ele explica essas parábolas, e a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. E no final, tendo contado essas parábolas, ele se retira e chega até a sua terra. E vai ensinar onde? Na sinagoga. E quando ele está ensinando, eles ficam maravilhados com os ensinos de Jesus. Jesus fala com autoridade, né? Jesus fala com conhecimento. Jesus fala com autoridade e conhecimento e faz milagres ainda. Isso impressiona muito a todos eles. Isso deixa todos eles muito, muito, muito impressionados, né? E eles ficam perguntando: mas quem é esse para ter tanto conhecimento? Quem é essa pessoa para saber tanto a respeito? Porque Jesus, contando as parábolas, citando ainda os profetas, né? Quem é essa pessoa que tem tanto conhecimento assim? Nós conhecemos esse que está aí na frente. Esse que está aí na frente é o filho do carpinteiro. Como é que ele pode saber tanto assim? Como é que ele pode adquirir tanto conhecimento assim? Talvez se eles tivessem lido Provérbios capítulo 8, vai lá em Provérbios capítulo 8. Volta um pouquinho lá. Salmos. Volte um pouquinho. Provérbios capítulo 8. Se eles tivessem lido Provérbios capítulo 8, certamente eles não teriam dúvidas a respeito do porquê que Jesus tinha tanta sabedoria. Aqui, o escritor de Provérbios, no versículo 22, diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens.
Se eles tivessem lido esse texto, eles iam saber que a sabedoria está com o Senhor nosso Deus, desde o princípio de todas as coisas. Eles iam saber se esse Deus, né, é o Deus que estava lá no princípio, como João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus estava lá no princípio da criação. Então a sabedoria já estava presente com o Senhor nosso Deus. E a sabedoria está presente com Cristo Jesus, com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. E eles questionam a respeito disso, mas por não ter conhecimento a respeito de Deus, por não ter conhecimento a respeito de Jesus, por não compreender o porquê Jesus estava ali. A finalidade de Jesus está sobre a face da terra. E não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Então, primeiro eles questionam: quem é este? Este é aquele que é o dono da sabedoria, que tem a sabedoria desde o princípio. E depois eles se escandalizam, né, por causa de Jesus. E diz: nenhum profeta se escandaliza a respeito de Jesus. Esse escandalizar-se, o que foi esse escandalizar-se? Porque quando Jesus começou a fazer milagres, eles diziam que Jesus estava fazendo um milagre por Belzebu, né? Que Jesus não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com o Filho de Deus. Ele estava fazendo um milagre porque ele era um Belzebu, ele era um espírito, né? E aí então Jesus disse: nenhum profeta é desprezado senão na sua própria terra. Jesus ali, junto aos seus discípulos, junto a toda aquela multidão, sendo ele a própria sabedoria, né, desde o princípio, mas não é reconhecido, julgam a Jesus, e ele diz: tem problema, né? E aí o autor, o Mateus conclui dizendo que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Temos a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, temos você entrar na internet, né, nas redes sociais, está se pregando a palavra de Deus para todos os lados, em todos os lugares. Mas Jesus disse aqui que ele falou em parábolas porque muitos iam ouvir, mas não iam entender, né? Iam ver, mas também não compreenderiam o que estavam vendo. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos vendo um tempo diferente. Porque as pessoas não querem o Deus dos milagres. Elas querem então somente os milagres de Deus. Procuram tão somente por interesse. Procuram tão somente para satisfazer os seus próprios desejos, seus próprios anseios, né? Não vão à igreja naquele desejo de dizer: eu estou indo para servir ao Senhor, o meu Deus. Eu amo o meu Deus. Por isso eu vou à igreja, eu vou às reuniões para servir ao Senhor. Eu vou à igreja para adorar ao Senhor, o nosso Deus. Muitos têm ido aos templos para alcançar um milagre, para buscar um milagre, para satisfazer a sua necessidade, e não o reconhecimento de que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos a palavra do Senhor, mas se não entendermos, se não lermos, buscarmos compreensão, de nada vai servir para nós. Se não buscarmos compreensão do ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, não vamos obter resultado nenhum. Assim como você compra um celular novo, os adolescentes e jovens hoje, eles pegam o celular, eles não leem mais, né, o manual de instrução, mesmo porque vem lá em inglês, né, chinês. Mas quando você compra um aparelho, normalmente você vai ler, né, os manual de instrução para você saber o que é que esse aparelho pode oferecer para você. Porque às vezes você pode ter um aparelho muito bom, um excelente aparelho, mas você não sabe usar
o seu potencial. Você não usa 10% daquilo que o aparelho que você tem na mão pode oferecer para você. Você paga tão caro, simplesmente por ter aquele aparelho, mas não sabe utilizar. Usa 10% daquele aparelho. Só que o comércio é sempre colocando um novo para você comprar, né? Incentivando você a comprar um novo. E você não usa nem 10% daquilo que você tem, né? Mas você está sempre sendo motivado a comprar um novo. Na palavra do Senhor nosso Deus, muitas vezes nós estamos assim também, né? Querendo algo diferente sem conhecer a Deus, sem buscar a Deus, sem ter intimidade com o Senhor nosso Deus. E tudo isso nós chegamos a Deus por intermédio de já falamos aqui a respeito do grão de mostarda, né? E Jesus fala a respeito desse instrumento que nós chegamos a Ele, comparando também a um grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, né? Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai fazer coisas maravilhosas. E o instrumento que Deus nos deu para nós chegarmos até Ele é a fé, né? Então nós precisamos de ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que busca o Senhor precisa buscar com fé. Então, o autor do Evangelho de Mateus, que ele diz no final que muitas pessoas, muitos milagres não aconteceram por causa da incredulidade das pessoas, por causa da falta de fé das pessoas. Jesus está presente, sempre está presente, né? Ele sempre ouve as nossas orações. Mas como é que você está orando? Como é que você está pedindo? É com fé? A palavra do Senhor nosso Deus diz assim, buscar, o Jeremias 33, ele diz assim, invocar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não é pela metade, tem que ser com o coração inteiro colocado à disposição do Senhor nosso Deus. Então não tem que ser aquela fé. Não. Você tem que crer mesmo, tem que falar com convicção, tem que orar com convicção, tem que orar com certeza. Não? Tem que orar como Josué orou. Josué orou para parar o sol. Não sei se você teria coragem de fazer isso, mas Josué orou para parar o sol, né? E o sol, a Bíblia diz que o sol parou. Elias orou para quê? Para que chovesse. E choveu. Né? Então, tudo isso, amados irmãos, nos leva exatamente a olhar por uma oração que é feita com muita fé. Os milagres acontecem onde tem fé. Não é onde as pessoas vão buscar porque querem. Só porque tem necessidade. Não, vão buscar porque tem fé, porque creem no Senhor. Não questionam também, né? Ah, mas será que vai acontecer? Esse menino aí, esse menino eu conheço, esse menino que está pregando aí. Ele é o filho do carpinteiro, né? Ele é um carpinteiro, era igual a todo mundo aí. Ele era igual a todos mesmo. Só que quando ele iniciou o seu ministério, ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, libertar os cativos e levar salvação e vida eterna para os que creem. Jesus falou isso a respeito dele, porque ele veio para isso. Então nessa tarde eu gostaria de deixar um desafio com você aqui. Jesus contou em parábolas, muitos não entenderam. Primeira coisa, você já entendeu Jesus como Filho de Deus na sua vida? Você já recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Não? Você já pode dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor escreveu o meu nome lá no livro da vida? Não? Você tem conversado com o Senhor, o nosso Deus, no seu dia a dia, através da sua palavra? Você tem lido a palavra e tem entendido a palavra? Se você não estiver entendendo,
Peça ajuda, mas você precisa entender o que você está lendo. Porque o Espírito Santo de Deus está sempre presente para te ajudar nesse sentido. E lembre-se que o eunuco estava andando na sua carruagem e não entendia a palavra. O Senhor mandou Felipe ir lá explicar a palavra para ele. Hoje, o Senhor deixou o seu Santo Espírito para esclarecer essa palavra para nós, né? Você está lendo? Está entendendo a palavra do Senhor nosso Deus? E por último, você está orando com fé? Ou você está orando como a raposa que foi tentar colher as uvas, né? Tentar pegar a uva para ela comer. E pulou. Na hora que ela percebeu que ela não conseguia pegar, falou, tá verde mesmo, deixa eu ir embora. Não, nós precisamos ser como Jesus nos ensina lá em Lucas capítulo 18, que ele diz que, contando a respeito da parábola da viúva, ele fala que nós devemos orar sempre sem esmorecer. Orar sempre e sem esmorecer. Amém? Fique em pé.